O CNN Money News está de volta e para falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é o urbanismo. Muitas grandes cidades estão passando por mudanças nos seus planos diretores e nas regras de ocupação e uso do solo. Com essas mudanças, tem começado a surgir em grandes cidades brasileiras uma alternativa dentro dessa própria urbe, especialmente nas regiões centrais e mais consolidadas dessas cidades. Isso tudo está inaugurando um novo mercado, uma nova fronteira para o setor imobiliário. A cidade de São Paulo é o exemplo mais citado deste fenômeno. A MRV, por exemplo, começou a focar na compra de novos terrenos em capitais para acompanhar esse movimento de alteração das regras e alteração do mercado. E sobre isso a gente conversa agora com o Eduardo Fischer, que é o CEO da MRV & Co. Obrigado por estar aqui com a gente ao vivo aqui nos estúdios da Paulista. Fischer, me conta, esse processo tem uma beleza nessa história, que é a capacidade de autoridades municipais conseguirem aumentar o potencial econômico desse setor sem efetivamente gastar dinheiro público. Como isso acontece? Boa tarde. Boa tarde, Narca. É um prazer estar aqui, de fato, sem gastar R$1. Isso é exatamente o que foi feito em São Paulo. E agora a gente enxerga isso acontecendo em outras capitais do Brasil que seguem a mesma trilha que São Paulo seguiu, Recife, Rio, Belo Horizonte, mais recentemente. O que foi feito, que é muito inteligente, é de fato usar o plano diretor das cidades para poder dar um norte e poder incentivar que as unidades de interesse social sejam produzidas nos centros ou nas regiões centrais. Como que você consegue fazer isso? Como São Paulo fez isso? Ela pegou a legislação, a cidade de São Paulo, e deu incentivos que fizeram com que as empresas que produzem habitação de interesses sociais consigam competir com empresas que fazem produtos mais caros. Normalmente, empresas que investem em produtos mais caros nas regiões centrais têm a condição de pagar mais pelo terreno. Então, as empresas que vão fazer habitações de interesses sociais não conseguiam competir. Como que se rearranja isso? Se você for fazer uma habitação de interesse social, você tem condição de produzir mais unidades ali, seu adensamento para aquele mesmo terreno é maior do que uma unidade que não é feita para interesse social. Com isso, você tem um adensamento do centro com foco muito forte em famílias de renda mais baixa, que são as famílias que normalmente se deslocam das periferias para os centros de todas as cidades, não só São Paulo, e que geram uma pressão muito grande na cidade, no trânsito, na mobilidade. Então, essa solução é uma alternativa, como você falou, não tem dinheiro público, é simplesmente um regramento mais inteligente que incentiva uma mudança na dinâmica das cidades. É interessante porque essas áreas centrais, elas normalmente já têm uma infraestrutura urbana, e aí é tudo, de transporte, de saúde, de educação, estabelecida. Ou seja, o poder público não teria, com a ocupação dessas áreas, não teria essa segunda etapa de gasto público, de investimento, porque normalmente a infraestrutura já existe e muitas vezes, como é o caso da cidade de São Paulo, subutilizada até. Quais regiões nessas capitais que você mencionou, São Paulo, Rio, Recife, BH, que bairros você citaria como sendo exemplos em que a legislação tem permitido uma nova ocupação? Mas claramente em São Paulo você vê toda aquela região da Barra Funda, a região ali perto da Lapa. Se você transita por ali hoje, é uma dinâmica completamente diferente do que era há pouco tempo atrás. E é uma região, como você falou, muito bem adensada, com infraestrutura já feita há décadas. Agora, especificamente nessa região, você tem uma linha nova de metrô que vai ser inaugurada este ano. Então, o transporte público, a infraestrutura está toda ali, não só isso, escolas, hospitais, como você comentou. Agora, pensa na dinâmica das famílias que estão se mudando para lá. Essas famílias estão vindo da periferia de São Paulo, do extremo sul da cidade ou do extremo leste da cidade, gastavam 2, 3 horas por dia ou mais indo e vindo do trabalho para casa, e agora elas vão fazer isso em quê? 30 minutos? Os filhos dessas famílias vão estar tendo a chance de estudar muitas vezes em escolas melhores, vão estar menos cansados, vão ter mais oportunidades. O impacto social disso tudo é enorme.
E muda, e uma coisa que é pouco discutida ainda, porque você tem um impacto social de ter menos pressão nessas famílias, elas terem uma qualidade de vida melhor, mas na outra ponta a cidade colhe um benefício enorme. Ficando aqui ainda em São Paulo, né, você tem uma mudança. São Paulo teve, ao longo dos últimos 10 anos, uma evolução enorme. Então, a quantidade de unidades que passaram a ser feitas nessa região central da cidade multiplicou por 15. Né? O que acontece? Um número muito grande de pessoas passa a morar na região central, vai mudar toda a mobilidade da cidade ao longo dos próximos anos, uma pressão menor no trânsito, uma poluição menor, fora a qualidade de vida que a gente já mencionou aqui. Então, assim, esse aspecto ele é fundamental até para que as cidades olhem São Paulo, Recife, Rio de Janeiro como exemplo do que já foi feito ou do que está sendo feito, para que de fato mudem também. Então, o impacto é enorme. Como é que tem sido a demanda do consumidor, das famílias, por esse tipo de habitação, especialmente pensando que em termos geográficos, esse consumidor ele não está habituado com aquele CEP, não é onde ele procuraria um imóvel para comprar. Como é que tem sido esse esforço de atrair esse consumidor para uma região que ele pode imaginar que ele não tem dinheiro para morar? É relativamente fácil, porque você vê, ele muitas vezes não percebe isso, mas a hora que ele enxerga que pode, a demanda é muito forte. Então a demanda vem com muita força, como eu falei, porque as pessoas preferem muito mais ter uma moradia neste CEP novo, diferente, mas que oferece muito para ela, especialmente a proximidade com o trabalho, né? E ela vem rápido para isso. Então a gente está percebendo isso nessas capitais que já fizeram esse movimento, você vê isso acontecendo muito intensamente. A gente tem naturalmente uma demanda, né, em habitação de interesse social no Brasil, porque a gente tem um déficit enorme, então essa demanda naturalmente está lá. Nas capitais ela é ainda mais forte, né? E a gente vê com esse movimento acontecendo muito rapidamente. Então, no fronte da demanda, eu acho que eu vejo pouco risco aí. Ela é muito forte. E como tem sido para o setor encontrar estes terrenos? Porque já são áreas em que muitas vezes tem ocupação de 100% ali. É comprar imóveis já estabelecidos e ocupar com adensamento, é fazer retrofit. Como tem sido para começar os projetos? É a partir do quê? De que terrenos, de que áreas? Os retrofits são ainda muito pouco no mercado, porque o retrofit traz uma dificuldade, que você refazer algo, reformar algo que já existe, e ele normalmente é difícil de você, especialmente para habitação de interesse social, de você estabelecer qual efetivamente vai ser aquele custo. E você olha para a área central de São Paulo, por exemplo, a mesma coisa acontece em BH, você tem uma disponibilidade muito grande, não de terrenos crus, de áreas nuas, mas você tem muitos imóveis unifamiliares, são casas antigas. À medida que a legislação muda, você ter acesso a isso não é difícil. E não tem sido difícil. Então, tanto é que o mercado tem ido lá e tem feito muito lançamento em áreas centrais onde houve essa mudança de legislação, nas cidades que ofereceram essa modificação. Então, você vai lá e tem disponibilidade de imóveis para você comprar. E a vantagem, quando você faz essa mudança, é que, como você citou, a gente consegue fazer um adensamento muito maior, que a consequência disso é que eu preciso de terrenos pequenos. Então, se você vai para as periferias, lugares que eu precisava de terrenos maiores, onde obrigatoriamente eu tinha que ter lá uma vaga de garagem por unidade, por exemplo, que as pessoas se deslocavam demais. Você vai para a área central das cidades, onde o transporte de massa está lá implantado, a infraestrutura está lá, é muito mais próximo de tudo que aquela família vai precisar, trabalho, educação, etc. Então, eu não preciso mais disso. O poder público entendeu isso. Então, permite que a gente faça o mesmo número de unidades em terrenos muito menores e facilita bastante. E quando eu olho para as diversas capitais onde a MRV trabalha, Brasil afora, é muita oportunidade. E, de novo, isso vai transformar as cidades. Não é só o impacto social da habitação em si, é uma transformação das cidades. Você me contando aqui, citando as características, Fischer, dessas regiões, é muito interessante porque toda grande cidade tem esse tipo de centro, que tem uma ocupação ali meio deteriorada, que tem algo que é possível melhorar.
partindo desse pressuposto, então, que existe oferta de terrenos ou de áreas que podem ser convertidas, existe demanda do consumidor, me conta um pouco como é a margem, como em termos financeiros, custo, margem desse tipo de empreendimento. Difere muito construir na Barra Funda a construir, por exemplo, os Sete Sóis, né? Lá em Pirituba, que é uma área mais distante. Assim, em termos financeiros e de margem, é diferente? Eu diria que é igual. Né? A dinâmica às vezes muda um pouco, o terreno custa um pouco mais caro, mas a unidade também ela é um pouco mais cara. Mas eu tenho lá uma vaga de garagem a menos. Vaga é uma coisa caríssima na cidade para se executar, especialmente quando eu olho para habitação social. Então, a hora que eu não tenho essa necessidade, o custo cai bastante, porque aquele terreno eu adenso muito mais. Então, no fim das contas, você tem produtos com preços muito competitivos e com margens equivalentes. Terreno um pouco mais caro, o produto, por não ter vaga, custa mais barato, a margem é equivalente. Fischer, aqui na cidade de São Paulo, que foi o local onde esse fenômeno começou e já está mais avançado que em outras cidades, este momento agora, em 2026, discute-se um aspecto que é uma consequência desse mercado novo, que é o uso de parte dessas unidades de interesse social em locação de curto prazo, basicamente no Airbnb. E há a discussão se isso é legal, se isso é adequado. Qual a tua visão sobre isso? Porque hoje discute-se muito uma eventual deturpação do uso dessas unidades que deveriam ser para famílias de menor renda, indo para investidores que alugam esses imóveis em plataformas como o Airbnb. Isso começou a acontecer de fato em São Paulo, que, como você falou, foi a cidade que começou esse movimento primeiro. Eu sou contra, porque a habitação de interesse social ela tem um objetivo claro, né? E colhe todos esses benefícios que a gente tem falado aqui. Então, a hora que você olha para locações de curto prazo, isso não deveria acontecer na minha visão. As de longo prazo é sempre uma alternativa para a família, desde que respeitados os tetos de renda que a lei traz. Então, sim, faz sentido pensando na locação de longo prazo, não de curto prazo para mim, porque é outro público. Não é o objetivo da lei, em nenhuma das cidades. Que aí você está ocupando não com a família que sai da periferia, e sim com, sei lá, um turista. Algo que é diferente. Perfeito. E Fischer, para terminar, nosso tempo está terminando aqui. Essa alteração da legislação, me corrija se eu estiver errado, começou lá atrás, né, há mais de uma década, com o prefeito Fernando Haddad ainda, passou por várias administrações, prefeito Kassab, agora com o prefeito Ricardo Nunes. O que dá para melhorar nessa legislação? Porque uma crítica que se faz é, por exemplo, a ideia da fachada viva, que os edifícios construídos... Aí eu confesso que eu não sei se nessas unidades com interesse social, se é uma regra ou não, mas há muitos prédios na cidade de São Paulo, residenciais, em que o térreo é na calçada e que, em tese, tem que ter unidades comerciais. Mas, na maioria absoluta das vezes, elas estão vazias. Esta é uma crítica. O que dá para melhorar nessa legislação da cidade de São Paulo? Eu acho que tem uma coisa que pode ser transformacional para a gente conseguir dar um salto adicional na produção de habitações sociais no Brasil, que é a padronização. Então, é um direito das cidades fazer sua própria legislação. São Paulo faz a sua, Guarulhos faz a sua, o Rio de Janeiro faz a sua legislação. E elas diferem entre si. A hora que você vai produzir uma unidade de interesse social, que a ideia é que ela custe o mínimo possível para que a gente consiga atender famílias de renda cada vez mais baixa, o fato delas não serem padronizadas impede que a gente tenha um processo industrial e isso faz com que o custo seja obrigatoriamente mais alto. Se nós conseguirmos dar um salto, que é fazer com que as unidades, especialmente as de interesse social, fossem padronizadas Brasil afora, ou pelo menos nas suas regiões metropolitanas, São Paulo, com Guarulhos, com Cotia, com Suzano, isso teria um impacto assim, enorme no custo. A gente calcula que a redução potencial disso vai de 15% a 20% do custo dessas unidades, que teria a capacidade de trazer uma imensidão de novas famílias para esse programa federal, programas estaduais de habitação. Então, esse é um salto que, se nós conseguirmos dar como nação,
muda a forma que se faz habitação social no Brasil. E aí seria preciso ter que regramento legal? Porque a previsão de que municípios têm autoridade sobre o seu uso de solo está na Constituição, imagino. Teria de ter uma alteração ali para indicar que programas de interesse social podem seguir uma regra nacional, eventualmente? Exatamente. Uma ideia que se debate é, você tem diferentes programas Brasil afora. Tem um programa federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que está aí desde 2009. E você tem programas estaduais. Aqui em São Paulo você tem o Casa Paulista, por exemplo, mas tem diferentes estados têm seus diferentes programas. Uma ideia é que você dê incentivos para os estados ou para os municípios que façam uma adesão a uma tipologia padronizada, por exemplo. Então, aquele município teria uma taxa de juros menor ou teria um incentivo de subsídio adicional para que você incentive, de fato, que eles façam uma padronização nacional. É difícil porque você tem que partir de um regramento para toda a nação. Mas, como eu falei, se nós conseguirmos fazer isso, o impacto é imenso, imenso. E aí, em 30 segundos, porque o nosso tempo já acabou, Fischer, que tipo de diferença existe? Sei lá, tamanho de janela, tamanho de banheiro, esse tipo de coisa? Exatamente. Você tem um determinado município que tem um tamanho mínimo de 1/4, por exemplo, o outro, a janela tem uma dimensão, ela tem que estar numa determinada posição. Tem de tudo. Cada município faz o seu regramento. Se nós conseguíssemos fazer que fosse único, ou pelo menos nas mesmas regiões metropolitanas, de novo, o impacto é imenso. A gente poderia alcançar famílias hoje que estão à margem, inclusive dos programas de habitação no Brasil, e seria transformacional para a gente. Muito bem, acabar com esse Frankenstein urbanístico. A gente conversou com o Eduardo Fischer, CEO da MRV & Co. Obrigado pela conversa, Fischer. Muito obrigado, Naco. Obrigado pela visita aqui nos estúdios da CNN. É sempre um prazer estar com vocês. Só peço desculpas pelo clima, porque está chovendo e tempo feio em São Paulo. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado. Até logo, boa tarde.